Moçada, nossa última aulinha de propriedades coligativas. Hoje, falando de osmose e pressão osmótica. Osmose, todos nós sabemos que é a passagem de líquidos por uma membrana semipermeável. Esta passagem de líquidos somente ocorre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, nós temos aqui duas soluções separadas pela membrana semipermeável. Uma solução de glicose, 1 mol por litro, e uma outra também de glicose, 2 mol por litro. Então, como tu pode ver pelos valores, esta solução é menos concentrada e esta é mais concentrada. Então, a água passa espontaneamente da solução menos concentrada para a mais concentrada. A solução menos concentrada recebe o nome de hipotônica, que quer dizer pequena concentração. E a mais concentrada, o nome de hipertônica, que é a mais concentrada aí. E esta passagem, moçada, vai ocorrer por causa do seguinte: a solução que é mais concentrada, ela possui uma pressão osmótica. A menos concentrada também possui uma pressão osmótica, que é simbolizada pela letra π. Quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Então, a solução mais concentrada tem maior pressão osmótica do que a solução menos concentrada, tá? Daí, moçada, o seguinte, isto vai ocorrer, tá certo? À medida que o tempo passa, a solução menos concentrada vai diminuindo de volume, porque, como tu pode ver, a água está passando da menos concentrada para a mais concentrada. Então, o volume diminui e, consequentemente, a solução mais concentrada, o volume aumenta. Isto ocorre, moçada, até que as duas soluções passem a ter a mesma concentração. Lá uma era 1 mol por litro e a outra era 2 mol por litro. Isto vai acontecer até que as duas fiquem exatamente com a mesma concentração, que no caso é 1,5 mol por litro. Então, as duas soluções aqui ficaram com a mesma concentração. Então, a gente diz que elas se tornaram o que, moçada? Isotônicas. Ficaram exatamente com a mesma concentração. E se elas ficaram isotônicas, olha o que acontece aqui, pessoal. A pressão osmótica também se torna o quê? Igual. E daí cessa a passagem de água, cessa a passagem de o quê? De líquidos. Agora, seria possível fazer com que a água passasse, moçada, da mais concentrada para a menos concentrada? Seria possível fazer isto? É possível, sim. Basta que para isto eu coloque aqui, moçada, um peso, Coloque um peso aqui. Se eu colocar um peso aqui, vai exercer o que, pessoal? Uma pressão,
que vai fazer com que a água passe para o caminho contrário. Então, ó, coloca um peso. Então, aqui, ó, vai empurrar aqui, tá certo? E o que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa água, o nosso solvente, vai fazer o caminho contrário, ó. Olha aqui a água, ó. Vai fazer o caminho contrário. Então, eu preciso aqui exercer uma pressão externa. Ou seja, moçada, eu tenho que empurrar, literalmente, empurrar a solução mais concentrada, tá? A mais concentrada. E daí a água faz o caminho inverso. Mas daí o que é que eu tenho aqui? A osmose reversa, certo? Quando a pressão externa empurra, tá certo? A solução mais concentrada, fazendo com que a água passe da mais concentrada para o que? A menos concentrada, tá? Agora, qual o valor dessa pressão externa? Ela tem que ser obrigatoriamente maior que a nossa pressão osmótica, tá? Então, ó, para que haja osmose reversa, a pressão externa exercida na solução mais concentrada tem que ser maior que a pressão osmótica. Daí a água passa do mais concentrado para o menos concentrado, que é, moçada, como se extrai a água do mar, né? A água do mar. Exerce-se uma pressão sobre a água do mar e a água atravessa uma membrana semipermeável da mais concentrada para a menos concentrada. Então lembre, a osmose é a passagem espontânea do menos concentrado para o mais concentrado. A osmose reversa é a passagem forçada do líquido, do solvente, do mais concentrado para o menos concentrado. O que é necessário? Exercer uma pressão externa maior que a pressão osmótica. Em que solução? Sempre na mais concentrada. Agora, como que a gente faz para calcular a pressão osmótica? Pessoal, com a equação de Clapeyron lá dos gases. PV igual a nRT. Aqui a pressão é simbolizada pela letra π. Então só troca o P pela letra π, tá? Então nós temos, ó, PV igual a nRT. Lembro vocês que se eu passar o volume para cá, eu tenho o número de mols dividido pelo volume. E número de mols dividido pelo volume não é a molaridade? É. Então aqui eu tenho, ó, pessoal, a molaridade, que é aquela concentração dada em mol por litro. Então, pressão osmótica também é a molaridade vezes a constante universal dos gases ideais, quando a pressão está em atm, vale 0,082, quando a pressão está em milímetros de mercúrio, vale 62,3, vezes a temperatura em o que, pessoal? Em Kelvin. Como que passa de Celsius para Kelvin? Soma 273. Só um detalhe,
esta fórmula não está pronta. Precisa ainda multiplicar pelo I, pessoal. E o que é, moçada, o I? O I é o fator de Van Hoff, tá certo? E o que é o I, pessoal? É o número de partículas do soluto não volátil que foi adicionado ali dentro. Lembre que as propriedades coligativas dependem do número de partículas do soluto não volátil. Se eu tenho um composto orgânico, tá certo, pessoal? Glicose, sacarose, ureia, tá certo? O I é sempre igual a 1, porque esses compostos orgânicos, compostos moleculares, quando colocados em água, não se dissociam, não ionizam, formando íons. Então, o I vale 1. Agora, se eu tenho lá, gurizada, um ácido, uma base, um sal, tá? E estiver 100% ionizado, o I é igual ao quê? E o que é o quê? O número de íons, tipo NaCl, tá? Quantos íons produz quando colocados em água? 2. O Na mais 1 e o cloro menos 1. 2 íons. Então, o Q é 2, portanto, o I também é igual a 2, tá? Agora, quando o alfa for menor que 100%, aí tu vai precisar fazer a continha. O fator de Van Hoff vai ser 1 mais o grau de ionização, digamos que seja 80%. Então, tirando a porcentagem, 0,8. Vezes o número de íons, menos o que, pessoal? Menos 1 aí. Daí tu vai ter o I. Lembrando que não é, né, pessoal, muito comum cair quando o alfa é menor que 100%. Mas numa questão de federal, principalmente se a questão for discursiva, tem uma chance maior, uma probabilidade maior de cair isto. Para terminar, a pressão osmótica depende do que, pessoal? De que depende a pressão osmótica? Tá? Então vamos olhar aqui, pessoal. Quanto maior for a molaridade, a concentração em mol por litro, maior o resultado que é a pressão osmótica. Ó, quanto maior for a temperatura, olha aqui, ó, quanto maior a temperatura, maior a pressão osmótica. E ainda o I. Quanto maior for o número de íons, partículas, maior a pressão osmótica. E se eu olhar para esta formulazinha aqui, qual é a relação entre o volume e a pressão osmótica? Inversamente proporcional. À medida que o volume é maior, a pressão osmótica é o que, gurizada? Menor. Então, pressão osmótica depende da molaridade, da temperatura e do número de o que? De partículas. Quanto maior qualquer um desses três, maior a pressão osmótica. Meus lindos, nos vemos daqui a pouquinho na correção dos exercícios.